Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas impressões do livro de Byung-Chul Han. Esse livro que fala acerca da sociedade do cansaço. Um livro bem curto, um livro de bolso, ok? E que o autor, ele fala acerca da nova geração, que ele dá o nome de geração do desempenho. Ou melhor, a geração do desempenho que está resultando em formação de pessoas cansadas. E o autor, ele traz uma perspectiva diferente para que nós venhamos a refletir e a enxergar um problema que está sendo criado. Na verdade, nós já estamos vivendo o efeito colateral da positivização da sociedade. Ou seja, ele fala no início do vídeo que o desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividade. É bem verdade que os adoecimentos neurais do século XXI seguem, por seu turno, sua dialética, não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devido a um exagero de positividade. A violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade. Não apenas do outro ou do estranho, mas também do igual. O que ele está falando é que, no decorrer do livro, ele vai tratando de que a nossa sociedade de hoje ela adquiriu um discurso de liberdade devido ao avanço tecnológico, devido à engenharia social, devido a várias narrativas, e hoje a nossa sociedade ela saiu do extremo de negatividade e foi para um extremo de positividade, ou seja, hoje tudo é permitido. As redes sociais impulsionam isso, os limites, a questão de remédio fácil acesso, para qualquer coisa você não precisa mais sentir dor. E esse excesso de positividade, de você não precisar mais passar por algum tipo de sofrimento, você não se permitir de passar por nenhum tipo de sofrimento, está fazendo as pessoas adoecerem. E um dos gatilhos que gera a depressão é justamente essa questão do excesso de positivização. Então ele fala no decorrer do livro que, por exemplo, a diferença entre um animal e o ser humano. Ele fala que para um animal sobreviver no meio de uma selva, a atenção dele tem que estar distribuída no que ele está fazendo no ambiente dele. Então, ou seja, ele tem que estar distribuído na carne que ele está comendo, na forma com que ele está comendo, no ambiente para ver se não tem nenhum predador ao redor dele. Então ele está habituado a distribuir toda a atenção dele naquele raio aonde ele pertence. Isso dá uma característica do animal de que ele acaba distribuindo a atenção dele, mas ele não consegue, digamos, focar com profundidade e contemplar, diferente do ser humano, que tem essa capacidade, tem a consciência de olhar para uma obra de arte e começar a contemplar cada detalhe, porque ele foca em uma única coisa e toda a atenção dele está única e exclusiva naquele objeto. Só que, devido à positivização da nossa sociedade, a sociedade do desempenho, acabou estimulando esses estímulos visuais, esses estímulos auditivos, essa narrativa de alta performance e fez com que nós acabássemos distribuindo toda a nossa atenção em várias coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo por distribuir essa nossa atenção em várias coisas, tentando abarcar o mundo inteiro através de um excesso exagerado de informação, e lembrando que informação é apenas informação, não é conhecimento. Conhecimento é o que você faz, ou melhor, sabedoria é o que você faz com a informação. Então, devido a essa enxurrada de informação que está sendo jogada sobre nós, nós estamos distribuindo toda a nossa atenção e não estamos conseguindo focar em uma única coisa. Logo, isso vai resultar em quê? Em a gente trabalhar cada vez mais, se desgastar cada vez mais, e devido a uma narrativa de alto desempenho e devido também à nossa sociedade de desempenho, ela não está mais sujeita a receber ordens, a ser obrigado a cumprir uma tarefa, porque hoje criou-se a narrativa de que eu sou meu próprio patrão, eu sou senhor do meu destino, logo eu é que tenho que tomar as minhas decisões. E criou essa narrativa tão forte de que, ao mesmo tempo, é vendido para nós que tudo só depende da gente e que nós temos que tomar a rédea do nosso destino. Na nossa sociedade, quando nós fazemos isso hoje, nós passamos a trabalhar cada vez mais, em busca de mais tempo, em busca de mais liberdade, só que a realidade é que nem todo mundo vai ficar rico, nem todo mundo vai conseguir sua liberdade financeira, nem todo mundo vai conseguir sua liberdade geográfica. E aí o que acontece? O indivíduo
o autor fala que ele sai do antigo regime, que era um regime de proibições, de que tinha uma figura de autoridade, de que tinha uma figura de um patrão, uma figura de um juiz e uma figura de alguém que punia. Ele sai dessa geração, entra na geração agora do desempenho. Nessa geração do desempenho, ao invés de ter alguém mandando nele, ele mesmo se torna o juiz e o algoz dele mesmo. Ele mesmo se torna aquele que vai cobrar ele mesmo e aquele que vai recompensar ele mesmo. Só que nessa busca desenfreada para que ele consiga a tão famosa liberdade, ele acaba passando do ponto nessa narrativa, criando um peso, um julgo maior do que outra pessoa colocaria sobre ele, e ele agora está se punindo 24 horas por dia, o tempo inteiro, e isso vai resultar num excesso de tentativa de performar bem e acaba se transformando em burnout e depois em depressão. Então a linha de raciocínio do autor é: devido às narrativas que estão sendo criadas, vendendo para nós uma falsa liberdade de que nós somos senhores do nosso destino, em que nós temos que performar o tempo inteiro, hoje, inclusive na nossa sociedade, nós estamos se transformando em pessoas que nós estamos se preocupando com a nossa saúde, indo para a academia, mas ao mesmo tempo trabalhando em excesso. Então nós estamos se transformando em zumbis fitness, ok? Em zumbi fitness, porque ao mesmo tempo que nós estamos tão vivos, nós não estamos tão vivos assim para poder contemplar uma obra de arte. Então a nossa atenção ela está sendo totalmente destruída por esse bombardeio de informação, de estímulo do tempo inteiro. Assim que a gente acorda, já pega no celular, já olha a rede social, já ouve o som do vizinho, já ouve barulho, sente dor, já toma um remédio, tudo para ficar extasiado, não sentir dor. E ao mesmo tempo a gente não consegue sair na nossa varanda, olhar para a natureza, ouvir o canto dos pássaros e sentir prazer, olhar o pôr do sol, olhar para um quadro e contemplar cada detalhe desse quadro. Então, o que o autor está falando é que, em certa medida, o excesso exagerado de uma venda de um sonho e esse sonho ser travestido de liberdade, e devido às ferramentas do avanço tecnológico também, está fazendo com que as pessoas na nossa era acabem adoecendo brutalmente. Claro que tem uma série de situações que está transformando a nossa sociedade disso. Nós não podemos se basear simplesmente, o autor ele faz um ponto aqui de que culpa disso é o excesso do neoliberalismo e do capitalismo excessivo. Só que nós sabemos que existe uma série de fatores para isso. Uma das séries de fatores para isso é a questão do crescimento populacional, é a questão também da desvalorização da nossa moeda. Tem toda uma série de problemáticas que está levando a nossa sociedade a isso. E principalmente, se for falar pelo lado teológico, o pecado em si. E uma das coisas que o autor fala que me chamou bastante atenção é que a depressão é como se fosse um limite em que a natureza coloca no homem. Apesar do homem estar tentando tirar todo o limite da negatividade com a falsa narrativa de que ele é senhor do seu destino, a natureza agora criou a ferramenta chamada depressão para mostrar para o ser humano que nem tudo está sob o controle dele. Uma espécie de uma barreira, ok? Então, devido ao excesso de positivização na sociedade, nós estarmos o tempo inteiro, você merece ser feliz, você não precisa passar por sofrimento, o importante é ser feliz, o importante é fazer aquilo que gosta. Essas falsas narrativas, que são narrativas inclusive diabólicas, porque se você viver sobre a filosofia do importante é ser feliz, você vai se quebrar e tomar na emenda, porque é um baita do problema, entendeu? Porque às vezes nós estamos com um desejo extremamente obscuro, e se nós formos seguir essa filosofia do importante é ser feliz, nós vamos sofrer sérias consequências, entende? Então, devido a isso, a natureza ela vai criando um mecanismo, ou seja, nós mesmos vamos criando monstros a qual nós não podemos controlar, e quando nós vemos, nós estamos sendo parados diante desse monstro. Então o autor ele vai distribuindo essa linha de raciocínio ao longo desse livro. Uma das coisas também que ele fala é que nós chegamos em um nível tão absurdo que simplesmente o fato de andar um pouco mais devagar, devido à nossa sociedade, nós já se entediamos. Nós não conseguimos mais andar no silêncio, contemplar o silêncio. É por isso que tem muitas pessoas que estão indo para o campo, uma vida no campo, porque você acaba desacelerando. E aí você começa a perceber o teu sistema imunológico, o teu sistema cognitivo, o teu corpo começa a perceber as coisas que realmente importam, tá certo? É vendido para nós uma narrativa de que nós temos que ganhar cada vez mais dinheiro, 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 dinheiro. Só que o dinheiro ele é um meio de troca, ele é uma ferramenta que você faz a troca dele
para conseguir o quê? Liberdade e mais tempo. E aí você conseguir realizar coisas para você desfrutar com as pessoas ao qual você ama. Ou seja, você criar memórias. Só que tem pessoas que acabam tão fissuradas em só juntar dinheiro que o hobby dela vira juntar dinheiro. E no final da vida essa pessoa acaba não aproveitando nada e deixa tudo para as outras pessoas curtir. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre ganhar dinheiro, ou melhor, fazer dinheiro, e ao mesmo tempo desfrutar desse dinheiro no quesito de adquirir experiências. Não precisa ser algo caro, mas saber aproveitar esses momentos. Quem se entedia no andar e não tolera estar entediado ficará andando a esmo, inquieto. Irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Ou seja, essa aceleração constante está fazendo com que nós ficamos paralisados e não conseguimos tomar uma decisão inteligente, ter um insight inteligente para conseguir girar uma chave. E um dos pontos que ele traz aqui é: e se nós pararmos de acelerar absurdamente e começarmos a tolerar o tédio, para que nesse tédio nós dermos tempo suficiente para que nós venhamos a conseguir ter uma ideia que realmente faça sentido, tenha um vislumbre, ou seja, ao invés de eu estar nesse acelero o tempo inteiro, todos os dias, cobrança, 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 na loucura, ganhar dinheiro, tenho que ter uma ideia, tenho que fazer isso, aquilo outro, a gente vivendo no automático, indo para academia e ao mesmo tempo acelerado. E se nós desacelerássemos, parássemos e dentro dessa desaceleração a gente começasse a contemplar as coisas no quesito de: eu não tenho pressa, eu não vou reclamar, eu vou treinar minha mente o máximo possível para não reclamar, para não se tornar alguém acelerado e fazer de forma consciente cada coisa que nós venhamos a fazer ou venhamos a realizar, ok? Então a ideia que ele traz é essa: se nós dar uma desacelerada e começar a contemplar e tolerar o tédio, nós vamos retornar para o antigo padrão, só que um pouco mais equilibrado. E aí nós vamos conseguir escapar dessa corrida dos ratos, de que está fazendo com que as pessoas trabalhem cada vez mais, tenham menos tempo para estar com os seus e acabem se tornando juiz e algoz de si mesma. Isso resultando em burnout, que você acaba quebrando, você acaba surtando e depois desembocando em uma depressão, porque o burnout é um estado antes da depressão. O sujeito obediente não é um sujeito do prazer, mas um sujeito do dever. Assim também o sujeito kantiano segue um trabalho de dever, reprimindo suas inclinações. Ou seja, Renato Trezoitão, um autor do livro chamado Bitcoin Red Pill, ele fala muito acerca disso. Ele tem uma frase que ele diz: na dúvida, cumpra o seu dever. Você não tem que procurar ser bom, você tem que fazer aquilo que é correto, você tem que cumprir o seu dever. Filosoficamente, essa frase ela é muito poderosa, porque remete à sociedade de hoje. O autor desse livro, Byung-Chul Han, ele fala que o sujeito de hoje, da modernidade, tardia, não se submetendo a nenhum trabalho compulsório, ou seja, nenhum trabalho obrigado. Ele não se submete a nenhuma figura de autoridade. Suas máximas não são obediência, lei e cumprimento do dever, mas liberdade e boa vontade. Do trabalho, espera acima de tudo alcançar prazer. Tampouco se trata de seguir o chamado de um outro. Ao contrário, ele ouve a si mesmo. Deve ser um empreendedor de si mesmo. Assim, ele se desvincula da negatividade das ordens dos outros. Mas essa liberdade do outro não só lhe proporciona emancipação e libertação. A dialética misteriosa da liberdade transforma essa liberdade em novas coações. A falta de relação com o outro provoca, acima de tudo, uma crise de gratificação. A gratificação como reconhecimento pressupõe a instância do outro ou do terceiro. Também, ele cita aqui um autor, Richard Sennett, liga a crise da gratificação a uma perturbação narcisista e a falta de um relacionamento com o outro. Ele fala aqui: devido a essa narrativa de que você não pode se submeter mais a uma figura de autoridade, você é senhor do seu destino, você é patrão de você mesmo, é vendido essa liberdade para nós em excesso, nós trabalhamos agora o tempo inteiro cada vez mais em busca de alto desempenho para se tornar senhor do nosso próprio destino,
para se tornarmos livres e ao mesmo tempo nós caímos em outra armadilha, em outra emboscada. E isso devido ao avanço tecnológico, devido a essas narrativas, devido à exposição de estímulo e positividade o tempo inteiro, está inclusive tornando as pessoas narcisistas, em certa medida, adquirindo esses comportamentos de só se importarem com elas mesmas. Ou seja, o importante é aquilo que eu sinto, o resto está fora de cogitação. O relacionamento percepções, inclusive como dor e luto, automaticamente está sumindo, está se perdendo a importância de você sentir isso, porque para crescer você precisa de dor, meu irmão. O luto é um processo extremamente natural da vida do ser humano. Já fiz vídeo falando sobre isso, a importância do luto. Então, se nós perdermos essa referência, nós vamos virar, de fato, e o autor fala isso, zumbis vivos, mortos ambulantes por aí. Entendeu? Com o corpo fitness, mas ao mesmo tempo com a mente extasiada, vazia, vivendo da maneira mais automática possível. Então o autor ele faz essa chamada para nós desacelerarmos e voltarmos para a realidade e contemplar as coisas. E ele fala que em certa medida, quando você vai em uma festa em certo grau é uma reflexão da eternidade, porque quem vai à festa não tem pressa. Se você vai a uma festa com pressa, logo você está profanando o sentido da festa. Você está indo a um evento, ok? Um evento vem de eventualidade, ou seja, algo que acontece por acaso e que você não tem como controlar. Já numa festa, você vai de maneira intencional para passar o tempo que for necessário. É como se fosse que tudo desacelera na festa e você contempla cada detalhe. Então essa contemplação, ele faz um link também com a eternidade, porque na eternidade, quando nós chegarmos lá, todos os detalhes nós vamos admirar. E ali não vai haver mais um sentimento ou uma ideia de chegar em algum lugar, porque o lugar ao qual nós deveríamos chegar é lá. Ok? A contemplação é observar cada detalhe, é viver aquele exato momento. Então, viva esse exato momento deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, ouvindo as nossas mensagens e enviando para um amigo que essa mensagem pode impactar também e transformar a vida dele. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos!